Graça e paz, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos em nome de Jesus, amém? Um tempo ausente aqui, faz tempo que não postamos vídeos, né? Mas estamos aqui de volta em nome de Jesus para compartilhar mais uma palavra. Quero deixar essa palavra que tem queimado no meu coração. Mas antes de tudo, quero agradecer a cada irmão que participou aqui do nosso Essência Cast, né? Fizemos uma série de testemunhos mostrando o que Jesus fez em nossas vidas, testemunhos que nos edificou muito a minha vida. Encontrei amigos, né, de tantos anos que eu não via, e saber que Jesus transformou a vida deles para a glória de Deus. Então eu quero agradecer aqui a vida do José Gabriel, né, o Biel que participou aqui conosco, a vida do Rodrigo também, é um companheiro de aventura do mundo também, e também agora com Cristo. A vida do Pastor Sam, Deus abençoe a vida do Pastor Sam que participou aqui conosco também, trazendo seu testemunho de vida. A vida da irmã Heloísa, né, que testemunhou também, foi muito bom, Deus abençoe. A vida do Evandro e a vida do Diego, né? Foi testemunhos que nos trouxe para edificar nossa fé, mostrar que Deus pode todas as coisas, que Deus pode transformar a vida das pessoas que estavam jogadas no mundo, perdidas, muitas vezes na mão de Satanás, e Deus os trouxe para a tua maravilhosa luz. Amém? Então Deus abençoe vocês, que logo em seguida estaremos voltando com mais testemunhos aqui para edificar mais as nossas vidas. Essa série de testemunhos. Amém? E para compartilhar esta palavra de hoje, né, que esses dias até compartilhei aqui no nosso grupo, na Essência da Adoração, um tema da palavra: pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas para Deus. Nós somos expertises em dar desculpas, irmão. Quando um irmão cai, um irmão peca, ou se desvia, ele sempre tem algo para dar desculpa, tanto para o irmão, para o pastor, tanto para Deus. E quantas pessoas têm na Bíblia dão desculpas para responder o seu chamado, dão desculpas para responder aquilo que Deus tem preparado para elas. Nós somos muito espertos em dar desculpas. E essa palavra tem queimado no meu coração já tem uns dias, então me resolvi voltar a fazer os vídeos aqui, compartilhar essa palavra, porque eu sei que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia. Então o tema dessa palavra de hoje: pare de dar desculpas. Amém? E para começar aqui dessa maneira as portas que nós achamos para dar desculpas para o nosso chamado, porque muitas vezes as pessoas só olham para o pastor, para o presbítero, para o bispo, o obreiro e assim vai, o levita, que temos que olhar para eles e achar que eles não pecam, acham que só eles têm que responder o chamado. E Deus chamou a igreja, né? Lógico, tem as funções, tem os ministérios que Deus nos proporcionou também. Mas você quando olha a Bíblia, lemos a Bíblia, temos a revelação de que Deus chamou a igreja para orar, para interceder, para jejuar e outra, para ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com o Pai. Só que muitas vezes colocamos desculpas, temos aí um caderno de anotações cheio de desculpas. Eu não consigo, não dá, é difícil, é complicado, você não conhece a minha história, a minha dor você não conhece. Então temos uma série de desculpas para com Deus. Porém, não tem como eu mentir para Deus e dar esse tipo de desculpa quando partimos dessa terra. Né? Enquanto estamos aqui, temos a oportunidade sim de responder o nosso chamado, responder o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão estar à frente de uma liderança, mas todos podem ter comunhão com Deus, podem responder o seu chamado. É isso que eu quero que você entenda e compreenda nesse pequeno vídeo que eu estou fazendo aqui, compartilhando aquilo que Deus tem queimado no meu coração, falado ao meu espírito, ao meu coração, porque muitas vezes damos desculpas e desculpas. Eu me converti em 2012, né? E quantas pessoas já vi nesse meio tempo dando desculpas? Umas param, umas às vezes até estão na igreja, mas são só ouvintes, não são praticantes. Né? Só querem ouvir e receber a bênção, mas não queriam o abençoador. Quantos dons espirituais estão travados na vida das pessoas que estão até dentro da igreja, no culto, sendo um membro, participando ali só de domingo, e o dom que Deus colocou na vida dela, ela está guardando ali não sei para quê. Muitas vezes, a maioria das vezes, a maioria, eu falo porque eu era assim, timidez, né? Temos timidez, queremos
de uma certa forma, temos que romper isso, porque na Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, eu tenho visto algumas palavras, segundo grandes homens de Deus, eu gosto de ver ministrações no YouTube, e você vê os testemunhos deles, que se foi lá atrás e falar assim para eles, eles não estariam aqui compartilhando essa palavra, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, de grandes ministérios, e você vê que são pessoas que buscaram a face do Senhor, só que chega de dar desculpas, chega. Se nós pegamos nossas desculpas e colocarmos no bolso e olhar para aquele que é o autor consumador da nossa fé, eu creio que você vai romper, em nome de Jesus. Né? Mesmo quando você, mas eu tenho orado tanto tempo, eu tenho feito tanto tempo, e não acontece nada. Nós andamos por fé e não por vista. Né? Então eu quero compartilhar aqui uma passagem lá em Êxodo 3:11. Né? A maioria das pessoas conhece, mas eu quero compartilhar porque a palavra de Deus se renova todos os dias. É um tempo quando Moisés teve um encontro com Deus. No deserto ele fica dando desculpas. Eu fico impressionado quando nós lemos a Bíblia e nós entendemos e temos revelação que é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é Deus se comunicando através da sua palavra para nós. Então, quando você olha a Bíblia e lê de forma natural, certamente será só um livro. É quando você lê de uma forma espiritual, buscando revelação, você olha a Bíblia e você fala, uau, onde estava tudo isso? E estava em cima da minha estante, em cima do rack, guardado numa gaveta, e eu não deixava de ler, eu deixava de ler esse livro. Então, quando nós lemos, eu fico olhando assim, essa experiência como Moisés com Deus, que foi o próprio Senhor que falou com ele. Então imagine eu e você falando diretamente, face a face com o próprio Senhor. Né? Conhecemos a Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho, que fez milagres, que as maravilhas que ele fez lá no deserto, as pragas. Só que quando nós vamos enxergar o começo do ministério de Moisés, nós vemos o tanto de desculpa que ele deu para Deus. Né? Então eu separei só uns trechos. Né? Primeira coisa que ele falou, quem sou eu, Senhor? Para ir até Moisés, para ir até o Egito, para libertar o povo. Porque no versículo 11 ele fala assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Irmão, para pensar. Deus se aparece, Deus. Não foi um profeta, não foi um crente, não foi um anjo. Foi o próprio Senhor que foi falar diretamente com Moisés. Diretamente. E ele fala, quem sou eu, Senhor, para poder falar ao rei do Egito, ao faraó? Então imagine, irmão, se um cara tem uma experiência dessa com Deus, face a face, e dá desculpas, imagine eu e você que é cheio de desculpas. Né? Ele fugiu do seu propósito de início. Quantas vezes nós fugimos daquilo que Deus tem nos chamado? Só que tem um Deus, que é o nosso Pai, que ele não desiste dos filhos. Ele não desiste de nós. Até o último fôlego de vida que estamos aqui, ele não desiste. Então foi o próprio Senhor. Deus podia ter mandado alguém falar com ele, até o seu irmão Arão ir lá falar com ele. Poderia ter enviado qualquer pessoa, né? Mas o próprio Senhor foi falar com ele. E Deus chamou ele para libertar o povo. Porque o clamor subiu até o Senhor. E quantas vezes as pessoas estão clamando a Deus para ser libertos, para ser curados, para serem restauradas, e Deus quer usar a sua vida, e Deus vem falar até com você no seu coração, usa alguém para falar, e você fala e dá uma desculpa. Quem sou eu para falar para essa pessoa? Quem sou eu para ministrar a palavra? Quem sou eu para fazer uma oração? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E você fica colocando sérios questionamentos. Uma coisa que as pessoas se acostumaram é depender do pastor, é depender daquele que está à frente da igreja, da sua cela, do seu GC, porque o pastor tem que orar, o líder tem que orar, nada contra, é uma autoridade espiritual sim, mas você também é templo de Deus. Então as pessoas falam, quem sou eu para poder fazer tal coisa? Então aqui foi o próprio Moisés falando para Deus. Né? No segundo tópico, quando você vê a conversa lá em Êxodo 3:11, quando ele fala ao que direi. Então são perguntas, quem sou eu? O que direi? Não sei falar. Ele podia falar para Deus, o Senhor me dá sabedoria, o Senhor está comigo. Ele podia ter em ousadia, foi, poxa, mas foi o próprio Deus que veio falar comigo. Foi o próprio Senhor que veio ministrar, que veio conversar comigo. Então ele mesmo podia falar com Deus, me dá sabedoria para libertar o povo. Mas as pessoas têm receios, têm medo, né, de fazer essa autoaceitação. Será que eu vou falar bobagem? Não, a primeira vez que eu fui ministrar a palavra, realmente dá um certo temor, dá vergonha, mas quando você começa a compartilhar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te trazendo sabedoria.
né? Ele vai trazendo revelação da sua palavra. E é tão bom compartilhar a palavra de Deus. Quantas pessoas no mundo, eu mesmo estava no mundo, de jogar conversa fora, de falar piadinhas sujas, de fofocar, de falar mal dos outros. E nós não temos vergonha para falar isso. Então, quando Deus nos chama para a tua maravilhosa luz, para a tua graça, para responder um chamado de Deus, Ele fala que nós somos ministros dele, como labaredas de fogo. Então, nós temos que deixar nossas desculpas de lado. E nesse momento, Ele falando com Moisés, o próprio Senhor falando com Moisés. Ele dá essas desculpas. Até ele responder o chamado, só que se você ver no meio entre a conversa, o próprio Senhor fica insistindo com Moisés. Né? Se fosse na primeira fala, quem sou eu? E Deus falava, é verdade, quem é você? Você não é ninguém, então eu vou embora e tá tudo certo, vou chamar outra pessoa. Não, ele investiu em Moisés porque ele acreditava no Moisés. Então, muitas das vezes, nós não cremos que Deus ouve nossas orações. Porque quem sou eu para falar com Deus? Será que Deus vai me ouvir? Porque Deus vai ouvir a minha oração? Deus está muito ocupado. Então, essas mentiras que o diabo fica colocando na nossa mente. Então, quando ele fala, o que direi ao rei do Egito? E outro, ele fala, eles não vão acreditar. Então, quando você vai compartilhar a palavra, uma pessoa incrédula, você fala, poxa, eu vou compartilhar, mas não vou acreditar. Vão falar que é fanatismo, vão falar que é coisa da minha cabeça. E aqui o próprio Moisés fala para Deus. Eles não vão acreditar, vão falar que eu sou maluco, vão me chamar de mentiroso. Como é que eu vou falar diretamente ao rei do Egito e eles vão acreditar nisso? E os hebreus conheciam a Deus, as histórias, né? Então muitas vezes as pessoas têm esse receio de que mesmo se Deus te enviar, se as pessoas vão acreditar ou não. Então Moisés foi do mesmo jeito. Então para pensar o tanto de desculpas que nós temos para dar para Deus, para o nosso Pai. Se o próprio Moisés ficou nessa reluta de responder o chamado dele para com Deus. Amém? Ele fala assim, eu nunca fui eloquente, uma próxima desculpa, não sei falar direito, umas traduções falam que estudos falam que ele era gago, ele não sabia falar direito. Então a pessoa quando ela fica muito nervosa, gaga, ela gagueja mais ainda. Imagine ele falar com o faraó e não saber falar direito. Irmãos, ele estava na frente do Todo-Poderoso, do Senhor. Ele poderia falar, Senhor, já que o Senhor vai me enviar, me cura da minha gagueira, me cura da minha língua pesada, me cura do jeito de falar, porque eu não sei falar direito. Ele podia, porque ele estava diante do Senhor. Mas mesmo assim, ele queria que Deus descartasse ele, não queria responder o chamado que Deus tinha para ele. Então veja bem como nós somos cheios de desculpas, irmão. Nós somos expert em desculpas. E até hoje é assim. Porque na igreja primitiva, raramente você vê alguém dando desculpa. Todos estavam ali. E a igreja orava, o lugar tremeu. E as pessoas oravam por Pedro. E Pedro foi visitado por um anjo e saiu da cadeia de forma sobrenatural. São uns trechos do Novo Testamento. Então, presta atenção. Quando nós oramos, os céus ouvem. O inferno também. E quando nós compartilhamos uma palavra, estamos liberando palavra de vida. Então, se Moisés não tivesse respondido esse chamado, se Deus tivesse desistido dele, certamente o povo ficaria escravo. Mas Deus falou assim, não, o clamor deles subiu até mim. Então, eles estavam clamando por um libertador. Então nós também somos chamados para libertar as pessoas ministrando a palavra, indo de encontro a essas vidas que ainda não conhecem o Senhor, ou aqueles que se esfriaram na fé, se desviaram dos caminhos do Senhor. Então nós também somos chamados para libertar as pessoas, como fala em Isaías 61, nós somos chamados para libertar o cativo. E nós temos a palavra de Deus, não é por nossa força, não é por nosso querer, não é por violência, mas é através da nossa palavra saindo da boca, usando a palavra de Deus. Amém? Então, quando ele fala que envie outro, mas não envie a mim. Não, quando nós temos um chamado para responder, ou temos algo a fazer, é fácil falar, envia outro, manda outro no meu lugar. É melhor assim, porque eu não vou, porque eu não sei, porque eu não consigo. Então aqui ele falou para o próprio Senhor, envia outro no meu lugar. Aqui ele está vendo assim, o Senhor, ele está falando para Deus aqui. O Senhor está perdendo seu tempo comigo, eu não consigo, é difícil, é complicado. Quem sou eu? Não vão acreditar, vão me chamar de mentiroso. Fala o seguinte, Senhor, envia outro, não me envia.
E quando você lê, você vê, meu Deus, como que esse cara está falando isso diretamente para Deus? O próprio Senhor falando com ele, aquela experiência sobrenatural, e mesmo assim ele colocando desculpas. E qual a diferença muitas vezes de hoje em dia, mano? Tantos anos se passaram, quantas pessoas já não têm um chamado, estão travadas com a sua vida, estão paradas ministerialmente, não responderam o seu chamado, e quando as pessoas já tiram sem responder o chamado de Deus para a vida delas. Então eu quero te incentivar, Deus te chamou para algo, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem algo para você. Só que temos que parar de dar essas desculpas, irmão. Né? De achar que o irmão sabe mais que você e você não sabe fazer nada. É um tipo de auto-rejeição, porque eu sou complicado, eu não sei falar, como que eu vou orar? Então nós temos que entender que Deus tem um chamado para nós também, como igreja do Senhor. Então para de dar desculpas, se levante, erga a cabeça e fala, o Todo-Poderoso me chamou, eu tenho um Pai que me ama, e através do amor dele enviou Jesus, e Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, e me enviou o Espírito Santo que habita em mim. Então nós temos que crer nesta palavra em nome de Jesus, e não fazer como Moisés, amém? Então somente um tempo que Deus falando com Moisés, nessa conversa que vai até o capítulo 4, quando ele fala, no capítulo 4, versículo 13, ele porém disse, meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. E no versículo 14, irmão, quando fala assim, 4,14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem e mandará ele também com você. Vai ao encontro dele e vendo, ele te alegrará o seu coração. Aqui o próprio Senhor se irou. Sabe quando você insiste com uma pessoa? Você fala, não, cara, vai lá. Não, faça isso. E a pessoa, não, não consigo. Não, não dá. Não, não sei. De certa forma, dentro de você não gera uma certa ira. Poxa, eu tô falando que você consegue, então você consegue. Eu costumo dizer aqui no nosso GCs que desistir é para os fracos. Falei, nossa, irmão, você fala isso. Realmente, desistir é mais fácil. De você tentar fazer algo, e você falar, quer saber, eu desisto. Desistir é muito mais fácil, é um caminho muito mais fácil do que você persistir naquilo. Eu fico admirado quando eu gosto muito de esporte. Não estou praticando tanto agora, mas eu gosto muito de assistir. Quando você vê um atleta, quando ele ganha uma medalha, quando ele é campeão, vê o histórico dele de persistência, mano. Vê o histórico dele de persistência, de treinamento, de rejeitar aí o seu sono, as comidas, de todo o tempo de treino, até ele conquistar aquilo que tanto anseia. Uma medalha ou um título, né? A sua carreira ela vai sendo elevada porque ele nega a si mesmo. E o que a Bíblia nos ensina? Negue-se a si mesmo. Jesus fala isso, tem que negar as nossas vontades, o nosso querer, responder o chamado de Deus. Porque até Jesus falou, eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Então até Jesus nos ensina que temos que responder o chamado de Deus para nossas vidas. Mas quantas vezes nós mesmos nos iramos, queremos empurrar o irmão, e Deus aqui com Moisés, acendeu-se a ira do Senhor. Eu creio que Deus falou bravo com Moisés aí, né? Deus ama, ele é amor. Só que a Bíblia também fala que ele corrige e disciplina aqueles que ele ama. Então imagine Moisés conversando com Deus e ele pega, já que você não sabe falar, você podia me falar, me cura da minha gagueira, me capacita, me dê sabedoria. Mas não, ele ficou dando desculpas e ele falou, já que você está dando desculpas, vai até Arão, que é o seu irmão, e ele vai falar por você. E lá na frente, quando nós vemos que o povo foi liberto através das pragas, da boca de Moisés, da boca de Arão, Moisés indo até Faraó, nós conhecemos um pouco da história. Então você vê que quando ele responde o chamado, quantas pessoas são libertas, irmão. Então, se nós, como igreja do Senhor, você que é cristão, você que se afastou, você que tem vergonha, você que não se sente capaz de fazer as coisas, quando a igreja do Senhor entender que foi chamada por Deus, quantas pessoas não podem ser libertas? Quantas pessoas não podem ter a vida restaurada pelo poder de Deus? Porque quando nós abrimos a nossa boca através da revelação cheia do Espírito, o poder de Deus se manifesta. Então Deus colocou a igreja na terra, os seus filhos,
para manifestar a presença do Pai aqui na terra. Então, muitas vezes, nós temos que parar de ser como Moisés. Lógico, depois você vai ver na história de Moisés que ele ia até a tenda da congregação e falava a Deus face a face. Porque ele entendeu que ele poderia ter esse tipo de relacionamento com Deus. Ele poderia ter essa intimidade como se fala a um amigo face a face. Mas olha o comecinho da história dele. Então nós temos que parar de dar várias desculpas, irmão. Nós somos expert em dar desculpas, né? Eu vejo muitas vezes pessoas que também abandonam o caminho por frustrações, né? Eu saí frustrado de tal igreja e parou a caminhada. Irmão, não desista, desista para os fracos. A Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é a presença do Espírito Santo, é o poder de Deus. Essa graça que me alcançou. Como não ser grato a um Deus desse? Então para de dar desculpas. Se você está no ministério e vai para outro, continue a sua jornada. Não desista, porque Deus não tem nada a ver com as nossas frustrações, com os nossos desânimos, com os nossos pecados. A Bíblia fala que ele é fiel e justo para perdoar. Se eu pequei, eu peço perdão a Deus, me arrependo do meu pecado e continuo a minha jornada. Então, eu paro de dar desculpas. Tem pessoas que eu já vi casos também. Eu estava em certa igreja e o pastor caiu, eu saí da igreja e desviei. Poxa, mas quem caiu foi o pastor, não foi você. Então, veja como nós somos muito bons em dar desculpas. Então, que esse vídeo, que esse compartilhar realmente possa vir de encontro ao teu coração, vir de encontro à tua vida e que possamos realmente parar de dar desculpas. Amém? Muitas pessoas querem fugir da presença de Deus ou fazer pior com esse tipo de desculpa. Tem uma passagem também, se eu acho aqui rapidinho, em Juízes 6. Juízes 6. Vê como Deus, ele é tão amoroso, eu fico vendo quanto ele é bondoso também. Em Juízes 6, 12. Fala de Gideão, também é uma história bem conhecida. Fala assim, Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Irmão, quando você vai a um culto e Deus levanta o irmão e aponta para você, fala: o Senhor é contigo, aquilo te enche de fé, irmão. Aquilo te enche, você pode estar passando a maior luta da sua vida. Ou não, mas você fala assim: o Senhor é contigo. Você sai do culto maravilhado. Poxa, o Senhor está comigo. Ele está ouvindo a minha voz. Então, quando você ouve essa palavra, você sai dali cheio de fé. Mas aqui no versículo 13 fala: mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Então as pessoas têm essa desculpa também. Se Deus está comigo, por que está acontecendo tanta coisa? Bom, a vida não foi feita para ser livre de decepções, não. Nós vamos decepcionar, vamos ter lutas, vamos ter nossas provações, também vamos. Tem um louvor que eu fui fazer uma oração na casa do irmão uma vez, eu não conhecia esse louvor. E tem louvores que você tem que ver que eles são espirituais e fala com você. E eu não sei a letra, né? Para cantar aqui para você, mas tem um pedaço que fala assim: tudo que você passa é pouco por aquilo que eu passei. Isso é Jesus cantando louvor. Então tudo que nós passamos é pouco daquilo que Jesus passou na cruz do Calvário. Então nós somos muito bons em reclamar também. Nós reclamamos muito fácil. Porque isso? Porque eu estou servindo a Deus e está acontecendo isso. Porque eu estou na igreja e Deus parece que não ouve minha oração. Não estamos privados de ter lutas. Só que aqui o Gideão está dando desculpas e vê o próprio anjo do Senhor falar com ele. Já teve experiência com o anjo? O anjo já veio dar uma palavra para você? O mensageiro? Então quando o Gideão também fala isso, ele usa a palavra lá de Moisés que nós compartilhamos, que fala assim, não nos fez o Senhor subir do Egito? Olha como uma história encaixa na outra. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Por quê? Quando você lê Juízes, nós também ciramos o povo, porque Deus vinha e libertava, eles adoravam a Deus, depois se voltavam para Deus pagãos e adorar outros deuses. Certamente o povo pegava e escravizava eles, porque abandonavam a Deus. E não é porque Deus abandonava,
Deus ficava triste, porque saiu debaixo da sua cobertura espiritual. É como um filho sai da casa do seu pai de uma forma rebelde. Ele vai quebrar a casa lá fora, vai se estrepar. Mas ele pode voltar para casa e que os pais vão estar sempre com as portas abertas. Então, aqui é outro cara que dá esse tipo de desculpa. No versículo 14 do capítulo 6, fala assim: Então veio o Senhor, olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel, novamente, das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então aqui o próprio Senhor se coloca em primeira pessoa e fala: Não te enviei eu, Gideão? E a desculpa continua. E ele disse: Ai, Senhor, como eu livrarei Israel? Então Moisés e Gideão parecem que dão a mesma desculpa. Como que eu vou falar a Faraó lá com Moisés para libertar o povo de Israel? Como é que eu vou libertar Israel? E Gideão repete quase a mesma pergunta: Como é que eu vou libertar esse povo? E ainda continuando: Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor do meu pai. E aqui o Senhor, eu fico vendo como Deus insiste em nós. E até hoje, como Deus insiste em você. Você que está ouvindo esse vídeo agora, veja bem como Deus não desiste de você. Esse cara aqui, Deus veio pessoalmente, enviou o anjo, depois parece que ele vem em primeira pessoa e começa ali a partilhar a palavra, falando que: Ei, Gideão, eu sou contigo. Vai nessa força que eu vou te ensinar, eu vou capacitá-lo, eu vou estar contigo onde você for, apenas vai nesta força. Então aqui Gideão podia ter um pouquinho só de força, e Deus me assim, vai nessa força, é um pouquinho, então esse pouquinho de força que você tem, vá, apenas vá. Só que aqui no versículo 16 fala assim: O Senhor lhe disse, portanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então, para ver, aqui é o poder de Deus, mano, como se fosse um só homem. Os medianitas eram muitos. Eram pessoas ali que estavam escravizando essas pessoas. E, certamente, se for olhar para o Gideão, ele tinha medo dos medianitas. Então, quando Deus fala, como se fosse somente um homem, vá que eu vou estar contigo. E aí é o mais interessante, que nós também somos fáceis de falar isso, né? Versículo 17. E ele disse: Se agora tem achado graça a teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Irmão, como é que se vê um anjo falar com ele, fala que estou contigo, e ele quer um sinal? Será que não somos assim também? Se o Senhor é comigo, dá-me um sinal. Eu tenho que sentir, eu tenho que ter uma prova, eu tenho que ter um sinal que o Senhor me chamou para algo. Movimenta aí a nuvem, faz algo sobrenatural. O Senhor tem que mostrar para mim que está falando comigo. Aqui é o próprio Senhor falando com ele, através desse anjo, e o cara me pede um sinal ainda. Então veja como nós somos muito bons em dar desculpas. Então, que até o fim desse vídeo, você coloca a mão no seu coração, dobra os teus joelhos e fala: Senhor, chega de dar desculpas. Chega. Eu cansei de dar desculpas para o Senhor. Porque muitas vezes nossa vida trava, porque Deus nos chamando para algo, para fazer algo, para a sua obra, e nós não queremos. Fala, nossa, mas Deus não é amor, Deus não está cuidando. Deus ama o ímpio também. Até nós conhecemos a Jesus, eu apontava no mundo, na bebedeira, na zoeira, ele não deixou de me amar. E aquele que está apontando nesse momento agora deixou de amar. Só que quando nós conhecemos a tua palavra, não é somente para ser ouvinte. A própria Bíblia fala, não seja ouvinte, mas seja praticante. Então, quando eu pratico aquilo que a Bíblia me ensina, eu começo a responder o chamado que ele tem para mim, eu paro de dar desculpas. Amém? Então, quando o Gideão pede um sinal para Deus, e Deus mesmo assim ainda vai colocando situações mostrando que ele era com ele. Lá no versículo 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne, e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então, como eu falei, quando você lê a Bíblia de forma natural, é só um livro, mas quando você lê de forma espiritual, você fala: uau, como é que pode isso? Né? Ele estendeu o cajado que estava ali com ele e pegou fogo. Se for hoje em dia, você ia falar, foi tecnologia, mas naquela época era o quê? Qual o sinal mais queria? Né?
E no versículo 22 fala: então viu Gideão que o anjo era do Senhor. E Gideão disse: ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não tema e não morrerás. Então, novamente, o próprio Senhor falou: Deus seja contigo, eu sou contigo, tenha paz e não morrerás, porque ele não podia ver face a face. E olha o privilégio que esses homens tiveram para falar com Deus face a face, irmãos. Então, quando nós vemos aqui lá na Essência Cast, voltando no testemunho dos irmãos, que eu agradeci aqui no começo, veja bem o que Deus fez na vida dessas pessoas. Então, Rafael, irmão Rafael, acho muita ingratidão de quando nós somos libertos das algemas de Satanás e não queremos fazer mais nada para a obra de Deus. Eu tenho que fazer algo, mas se encaixar uma função dentro da igreja, né, limpar a igreja, evangelizar, compartilhar, orar, interceder. Esse dia eu compartilhei que no GC seja intenso na sua intercessão. Porque a pessoa assim, vamos orar por fulano de tal. Deus abençoe ele, liberta ele, amém, glória a Deus, vamos tocar na sua vida. Seja intenso, irmão, porque Deus é sempre intenso conosco. Deus é sempre intenso. Olha como Deus investe em nós, seres humanos, pecadores, tão pequeninos, cheios de falhas, e Deus investe em nós. Amém? Eu espero que esse vídeo realmente possa tocar seu coração. Peço que você compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Como eu falei, fica um tempo sem postar vídeos, mas o Senhor tem ministrado no meu coração algumas palavras. Eu vou voltar a colocar os vídeos aqui postando, para que possamos aprender uns com os outros. Em nome de Jesus. Irmão, pare de dar desculpas. Invista um tempo com Deus. Ore a Deus, fala assim, qual é o meu chamado, o que eu devo fazer, qual é o dom que o Senhor colocou na minha vida. Pelo menos um dom você tem na sua vida. E é vários. Então você tem que entender que Deus te chamou. Então quando você compartilha esse vídeo, você me está ajudando a que essa palavra chegue a mais pessoas. Em nome de Jesus, que você possa entender e parar de dar desculpas para Deus. Deus te chamou. Você não é tímido, você não é incapaz. Deus chamou você porque Ele escolheu e sabe que tem capacidade. E o ser mais maravilhoso do universo, aquele que criou os céus e a terra e o mar, tudo que nele existe, confia em você. Ele acredita em você. Deus tem fé em você. Então como é que eu posso limitar isso? Logicamente, depois que você vai ver a história desses homens, de Moisés e Gideão, que eu vi aqui, eles realmente libertaram o povo de uma forma sobrenatural. Então imagine nós. E todo avivamento, se você for ver na história dos avivalistas, começou com um homem, começou com 2 pessoas, 3 pessoas orando, e teve lugares que países se converteram, cidades se converteram, porque Deus levantou uma pessoa para libertar esse povo. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Mais uma vez, compartilha, se inscreve nesse canal, e que você realmente possa ser edificado com esta palavra e parar de dar desculpas para Deus. Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no seu coração e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos.